Bom dia, boa tarde ou boa noite. Todo mundo bem aí? Sim, sim. Hoje é um sábado, dia 9 de setembro de 2023. Agora são 8 horas e 7 minutos. Estamos ao vivo e a cores para todo o Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhor diretor. Tudo bem aí? O quê? Sim, sim. Então tá bom. Mais um dia, né? Mais um dia de resolução de listinha, como dizem lá os coleguinhas do nono ano. Eles acham a coisa mais legal da Terra quando tem listinha. Eles gostam bastante. Mentira, não gostam não. Mas é aquilo que eu falo. Eu sempre converso com o povo do quinto ano, o povo lá que eu já contei isso 500 vezes, que tem 9, 10, 11. Eles perguntam se a matemática piora. Daí, nessa sexta-feira, ou seja, ontem, eu mostrei a listinha do nono ano. Ficavam olhando assim, o que é isso daqui? A gente não entendeu nada. Eu falei, o povo do nono ano também não. Então não se preocupe. Claro que a gente brinca, mas é uma quantidade de convenções feitas bem birutas, né? Você vê que essa matemática a gente se brinca piorando ao longo dos anos, né? Quando você está lá no quinto ano, você está fazendo algumas continhas. Inclusive envolvem o tal do X, né? No sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, as coisas tendem a piorar, porque tem mais letrinhas incomodando e, claro, outras convenções birutas. Entra a geometria pesada, entra a parte de análise combinatória, entra a probabilidade, ou seja, só dor de cabeça. Ou seja, nada que melhore. É verdade, eu não posso mentir, eu tenho que ser realista, tenho que contar para as pessoas o que os espera lá na frente. Então, direto aqui na pedra, vamos começar a resolver essa listinha aqui, 3, 2, 1, 0. Uma listinha assaz bacana, 10 exercícios apenas. Agora são 8 e 9, 8 e 10 praticamente da noite. Vamos até meia-noite e meia de quarta-feira que vem. É uma listinha pequena, porém trabalhosa. Então eu vou embora do canto, tchau. Então vamos lá, devagar. Primeira coisa. Um triângulo ABC tem medidas conforme a figura. O povo estava reclamando que não tinha geometria na listinha. Tá aí, ó. Geometria biruta. Tá aí tua geometria fedorenta. Triângulo ABC. A, B, C. Tem medidas conforme a figura abaixo. Quanto vale X? Então, primeira coisa. O senhor tem que saber, se o senhor não sabe, aprenda agora. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 bolinhas, ou 180 graus, que é o correto. A gente chama de bolinha porque a gente tem metido engraçadão. Então tem que dar 180. Se você olhar rapidamente, você vai ver que só tem uma medida aqui, ó, 3x menos 40. E você pensa, cadê as outras duas? Filhinho, vou contar uma coisa lá da matemática bacana. Que não é tão bacana assim, na verdade. O fato de ser matemática já não é bacana, né? Olha que coisa engraçadinha que a matemática diz. Se você tem este ângulo, vamos chamá-lo aqui de alfa, automaticamente você tem aqui alfa também. Horas. É o mesmo ângulo. Por quê? São retas paralelas cruzadas por uma transversal. Então o ângulo é o mesmo. Ou seja, eu posso dizer que este ângulo aqui é o mesmo daqui. Então eu já tenho mais uma informação. X menos 10 graus. Certo? Muito bem. Isso vale também para algumas coisas birutas da matemática. Por exemplo, se eu tenho dois ângulos, aqui eu fiz de 45 graus, ficou muito na caruda, né? Se eu tenho duas retas concorrentes, ou seja, cortando num ponto apenas, este ângulo é igual a esse. Então, se eu chamar isso aqui de beta, isso aqui também vai ser beta. Como é que isso me ajuda? Aqui, filhinho, olha, se aqui em cima é x sobre 2 mais 50, aqui também vai ser x sobre 2 mais 50. Então, o que eu tenho? Somando todo mundo. X menos 10 graus somado com 3x menos 40 graus somado com x sobre 2 mais 50 graus
tem que dar os seus 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Notem que tem um fedorento de um 2 aqui atrapalhando. Sempre tem uma porcaria de um denominador incomodando. Sempre tem. Então você multiplica todas essas birutices por 2, para você se livrar deste 2 que está aqui embaixo. Só lembrando, eu vou contar aqui uma coisa no cantinho. Se nós tivéssemos o denominador 5, se multiplicaria todo mundo por 5. Se tivéssemos dois denominadores, um 2 e um 3, se multiplicaria todo mundo por 6. Você consegue se livrar do 2 e do 3 ao mesmo tempo, certo? Então, desta maneira, se nós tivéssemos um 2 e o 5, se multiplicaria todo mundo por 10 para sumir com o 2 e com o 5, certo? Eu vou embora, tchau. Claro para todos? Muito bem. Então, multiplicando todo mundo por 2. 2 vezes x. Isso, porque nesta cor, velho? Sai daí. 2 vezes x. 2x. 10 vezes 2. 20. 3 vezes x. 6x. 40 vezes 2. 80. X sobre 2 vezes 2. O 2 desaparece, você não se incomoda mais com ele. 50 vezes 2. E, finalmente, 180 vezes 2, 360. Olha que bacaninha. Menos 20, menos 80 dá menos 100. Menos 100 com mais 100 vai embora. Agora eu tenho 2x com 6x dá 8x. Com mais um x daqui, 9x será 360 bolinhas. Portanto, o teu x legalzão será 360 bolinhas por 9, portanto, 40 graus. Boa, né? Questãozinha tranquila, não incomodaria. 2. Essa aqui é uma maldade. Por quê? A banca que criou a questão misturou equação com área. Ou seja, eu teria uma área S. Por que S não é A? S porque é surface, de superfície. Eu teria uma área S que será determinada justamente em função do x e desse ângulo aqui embaixo, 45 graus. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa, muita gente quando for resolver a listinha fez isso, eu fiquei bastante orgulhoso. As pessoas dividiram em duas áreas aqui. Fazer um troço decente aqui, pronto. Dividir em duas áreas. Então eu tenho, na verdade, uma área chamada S1, que é essa pequenininha, e tem uma área S2, que é a área do triângulo. Só que eu vou dizer uma frase, eu não posso afirmar que essa área S1 é uma área de um quadrado. Eu não posso dizer que aqui é x. Nunca, jamais. Por quê? Então vamos lá. Essa distância aqui é x. Por que tão grande assim, velho? Essa distância aqui é x. Essa aqui é x mais 4, certo? Vou fazer um troço reto aqui, né? Não quer fazer reto? Então fica torto. X mais 4. Então, se o lado esquerdo é x, o lado direito é x mais 4, é porque esse lado aqui é 4 também, certo? Tudo bem. E aqui tem uma coisa bacana, que eu conto. Por que com setinha? Sai daí, que setinha? Sai daí. Essa mesa começa a ficar engraçada, ela não faz as coisas onde deveria. Faz as coisas ao bel prazer. A mesa começa a tomar decisões por conta. Inteligência artificial, dirão alguns. Olha que engraçadinho o que a matemática tem de regra. Aqui é 4. Aqui é 45 graus. Então aqui também é 4. Por quê? Seu amigo Pitágoras disse que este lado que está aqui, lado não, sai daí. Diagonal. Lado. Diagonal é lado raiz de 2, sempre. E quando você tem um ângulo de 45 graus, obrigatoriamente você está usando a diagonal do quadrado. Então o que nós temos aqui, na verdade, é isso. Vamos desenhar aqui. Ó.
Por que ele não faz no lugar certo? Sai daí. O que ele tem é isso, ó, a diagonal. Então, se é diagonal e um lado é 4, e o ângulo entre essa linha torta aí e um dos lados é 4, é porque o outro lado também é 4. Então, isso é uma propriedade aí dos quadrados, não dos retângulos todos, só do retângulo especial chamado quadrado. Então, se o lado da lateral, parece estranha essa frase, né? O lado da lateral. Se a medida da lateral é 4, o lado de cima também será 4. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo cujo lado é 4. Então, eu tenho que a área S2 será base vezes altura sobre 2. 4 vezes 4, 16 por 2 dá 8. E a área S1 é um retângulo que tem base igual a 4, olhe bem aqui, e altura igual a x. Certo? Então, eu tenho 4x. A área total será área 1 mais área 2. Portanto, 4x mais 8 unidades de área. Portanto, letra B. Claro para todos? Então, você não pode partir da premissa que este lado aqui, ó, vale x. A banca não disse que isso era um quadrado. Então, cuidado com essas coisas. Não invente moda. Se a banca não disse, é porque não é. 3. Essa aqui é uma maldade. Eu vou até ficar no canto aqui. Vou ficar no canto para contar uma coisa de novo. Quando uma das meninas do 5º ano perguntou o que caiu, eu mostrei essa questão especificamente. E daí ela leu daquela maneira que eu já contei aqui, né? Ela é extremamente engraçada. Ela lê assim o enunciado. Vou até ler junto aqui com vocês. Uma empresa, blá, 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 blá. O modelo, blá, 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 blá. Cada lata, blá, 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 2 metros quadrados. Então, olha como ela é inteligente. 5º ano, hein? 5º ano. Tem 10 anos. Ela não está preocupada com a logomarca, com a empresa. Não tá, isso é uma informação inútil na cabeça dela. E para mim também, e para vocês também deveria ser. A única informação importante é cada lata de tinta pinta 2 metros quadrados. E a banca pergunta quantas latas de tinta eu vou usar. Só, mais nada. Isso que importa. Então eu vou embora do canto, tchau. Então veja que isso daqui, ó, tudo isso daqui é bobajarada. Tudo isso daqui é bobajarada. Uma empresa desenvolver uma logomarca. Não, porque o modelo foi impresso. Não, velho. Nada disso é importante. Então você não precisa nem sublinhar isso. O que é importante? Cada lata de tinta permite que eu cubra 2 metros quadrados. E a pergunta da banca é: quantas latas vou ter que usar para pintar a área escura? E aqui tem uma coisa que o povo da sala deu risada. Considere π igual a π. Por quê? Não me venha calcular o π como sendo 3,14, porque não é. E nem 3,14, 15, 9, 2 também não é. O π tem quintilhões de casas, são infinitas casas. E não vai fazer como o Enem faz às vezes, que diz que o π é 3. Não é também. Então, a banca mandou considerar o π igual a π. Então, onde tiver π, você coloca π. Não vai colocar 3,14 nem coisa nenhuma. Π é π. Certo? Bem. O que nós temos na verdade? Então, eu preciso contar agora uma coisa importante, bem devagar. Nós temos um quadrado externo. Daí temos um círculo. Vamos aumentar um pouco para ele caber aqui dentro. Sai daí. Ele não vai caber, vou ter que aumentar fora, depois eu coloco ele aqui dentro. Esse meu programa aqui permite algumas coisas legais, mas outras não. Vou colocar aqui. Pronto, agora vai. Pronto. Certo? E nós temos um quadrado interno. Então nós temos um monte de coisa legal. Mentira, coisa legal não tem nenhuma. Tá aí. Esse é o nosso desenho. Só que a banca disse que a parte pintada vai ser essa daqui e essa daqui. Certo? E também
essa daqui e essa daqui. Certo? Isso que é parte para nós, a parte pintada. Só que eu vou contar um segredo que eu contei lá na turma. Se você pegar essas partes de baixo e mudá-las de lugar, você pode pintar, por exemplo, aqui, já que também é um cantinho, né? E aqui, ó. Parece que não muda grande coisa, mas você vai ver isso com outros olhos agora. Certo? Então tá aqui, nós temos que pintar com as nossas latas, seja lá quantas forem, esta área. Então, o que nós temos na verdade? Então, bem devagar. A única informação que a banca deu é que o lado do quadrado externo é 4 metros. Então, daqui você começa a usar a tua geometria legal, já que você gosta tanto de geometria. Primeira coisa, isso daqui, que é o diâmetro do círculo, também tem 4 metros. Então, o diâmetro... Nossa, por que tão grande a caneta, velho? Diâmetro do círculo tem 4 metros. Portanto, o raio tem só 2. Certo? Muito bem. Também não refrescou nada, né? Fica pensando, o que adianta isso? Adianta. Porque quem é esta área pintada? Especificamente, quem é esta área aqui, ó, do cantinho? Quem é esta área aqui, ó? Esta área será a área do quadrado externo menos a área do círculo. Ou seja, eu tenho 4 vezes 4, já que é um quadrado, menos. Você sabe que a área do círculo é πr ao quadrado. Então, se o raio é 2, vai ser 2 ao quadrado, que dá 4, eu tenho 4π. Só que cuidem. Para nós, dos 4 cantos, pode ver, ó, 1, 2, 3, 4. Eu só preenchi 2, então é só metade. 4 vezes 4, 16, menos 4π sobre 2. Isso aqui nos dará 8 menos 2π. Certo? Muito bem. Eu vou precisar inserir uma folha em branco aqui. Como sempre, né? Sempre inserir uma folha em branco. O cara não faz, o cara não se programa para as coisas, né? Então vamos lá. Então eu já tenho a primeira área, que é essa aqui dos cantinhos externos. Agora preciso da área interna. A área interna será a área do círculo menos a área do quadrado interno. Por quê? Veja que o quadrado interno está, desculpem, dentro do círculo. É uma área, é um quadrado inscrito no círculo. Só que como é que eu vou descobrir a área? Então, olha que bacana. Mais uma vez, tem que pedir ajuda à geometria legalzona. A diagonal desse quadrado coincide com a diagonal do círculo. A diagonal do quadrado interno, D, coincide com a diagonal do círculo, que é de 4 metros. Então eu preciso achar esse lado aqui, ó. E é justamente nessa hora que você faz uso de novo do seu amigo Pitágoras. Ou talvez nem precise. Você pode usar aquilo que nós contamos aqui. Sai daí. Você pode usar aquilo que nós contamos aqui. Se você tem um lado L num quadrado, a diagonal será L raiz de 2. Agora é o contrário, agora você tem a diagonal, precisa do lado. Então quem vai ser o lado? A diagonal dividido por raiz de 2. Ou seja, eu terei 4 dividido por raiz de 2. Você sabe que na matemática não dá para deixar essa raiz fedorenta aqui embaixo, né? Então se multiplica todo mundo por raiz de 2, em cima e embaixo. Isso aqui vai dar 4 raiz de 2 sobre 2. Você corta este 4 fedorento com este, teremos aqui 2, portanto o seu lado será 2 raiz de 2. Ou seja, área de circunferência, de novo, πr ao quadrado, π
é π mesmo, o raio é 2, 2 ao quadrado, 4, menos a área desse círculo. Desculpe, a área do quadrado interno. A área do quadrado interno, já que o lado é raiz de 2, a área do quadrado interno será 2 raiz de 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, raiz de 2 ao quadrado, 2, 4 vezes 2, 8. De novo tem que ser dividido por 2, porque olha aqui o que acontece. Eu tenho um pedaço aqui e um pedaço aqui, ou seja, das quatro não dá para chamar de semicircunferência, nem semicírculo, mas dos 4 pedacinhos que eu teria para pintar, só pintei 2, então é só metade. Então o que eu tenho aqui? 4π sobre 2 dá 2π, 8 sobre 2 dá 4. Então quem é a área total? É essa área somada com essa. 8 menos 2π somado com essa que nós calculamos agora. 2π menos 4. Olha que bacana. Menos 2π com mais 2π, vai embora. 8 menos 4, 4. Como a área pintada tem 4 metros quadrados e cada lata pinta 2 metros quadrados, eu precisarei de 2 latas. Boa, né? Boa. Tranquila. Trabalhosa, mas tem que saber geometria. Tem que ficar ligado em algumas coisas. Não espere menos do que isso no CMC, CPM, Instituto Federal e os cursos da Federal lá de nível técnico médio, petróleo e gás e afins. Não espere menos do que isso nas provas. Uma caixa d'água foi construída nas dimensões abaixo. Ou seja, o cara contou um monte de informação. Entre as duas cavidades há uma parede de 50 centímetros de espessura que está a 50 centímetros do topo da caixa. Então eu vou desenhar isso aqui de lado para facilitar a nossa vida. Em vez de desenhar em perspectiva, eu vou desenhar de lado. Nós temos aqui esta caixa d'água que tem 10 de base, 6 de altura e 2 de profundidade. Eu não vou representar a profundidade aqui, eu vou desenhar apenas no plano, como se estivesse olhando a caixa de frente aqui. E tem uma parede que foi colocada aqui, que tem 50 centímetros de espessura e está a 50 centímetros do topo da caixa. Ou seja, se ela tem 50 centímetros de espessura, isto daqui tem 0,5, já que está todo mundo em metro. E isso daqui, a distância daqui até aqui, também tem meio metro. Portanto, esta parede tem 5,5 metros de altura. Em vez de ter 6, tem 5,5 metros, porque eu gastei meio metro, né? Não tem meio metro aqui. Então, o que a banca pede? A banca disse que nós estamos em uma altura 1, que aqui tem aguinha, e tem uma altura 2, que tem aguinha aqui. E o que a banca disse? Que a relação entre a galinha, não faça piada com essa frase, porque H linha, é o H número 1, é de 3:2. Certo? A galinha sobre H, duas linhas, é de 3:2. A pergunta da banca, qual é a relação entre os volumes 1 e volume 2? Onde o volume 1 é esse e o volume 2 é esse. Certo? Primeira coisa, você vai olhar para esta formuleta e daqui se vai tirar uma relação multiplicando de maneira cruzada entre H' e H duas linhas. 2 vezes a galinha, essa piada é tão horrível da galinha, mas enfim, será 3 vezes H duas linhas. Portanto, o H' será 3 vezes H duas linhas sobre 2. Essa é a relação. Então está aqui, 3 sobre 2 é o que a gente tem aqui. Certo? Então, quem é o volume número 1? Bom, o volume número 1, você sabe que é base vezes altura vezes profundidade. Certo? Só que nós temos um problema, então bem devagar. Primeira coisa, eu tinha 10 metros ao todo.
perdi meio metro graças à espessura da parede. Então sobrou um pedaço aqui e um pedaço aqui. 10 menos 0,5 dá 9,5. 9,5 por 2 dá 4,75. Então eu tenho 4,75 metros para cada lado. Certo? Muito bem. Então quem é o volume 1? O volume 1 vai ser a base, que é 4,75, vezes a altura. Cuidado, a altura é 5,5, não são 6, porque eu tenho aqui, ó, meio metro, ou seja, 50 centímetros da parede até o teto, vezes H'. Quem é a altura 2? É o volume 2. 4,75, que é a base, 5,5, que é a altura, H duas linhas. Ó que bonitinho. Isso aqui vai embora, isso aqui vai embora, isso aqui vai embora, isso aqui vai embora. Então a relação entre V1 e V2 será a relação entre H' e H duas linhas. A banca disse que a relação entre H' e H duas linhas é de 3 para 2. Acabou. Não precisava fazer continha nenhuma que ninguém nos ouça. Como disse um aluno do 9º ano, deram informação demais. E quando tem informação demais, você desconfie. Não precisava fazer continha nenhuma. A relação entre as alturas era de 3 sobre 2, então a relação de volumes também será. Só que isso só vale, atenção Brasil, isso só vale porque a parede está exatamente no meio. Se a parede estivesse fora do meio, por exemplo, se a parede estivesse colocada, vamos desenhar a parede bem grossa aqui. Se a parede estivesse colocada, por exemplo, aqui, não valeria colocar direto o 3 sobre 2. Claro para todo mundo? Só vale porque as distâncias são iguais. Aqui, ó, 475, 475. Eu vou acabar cortando as distâncias das bases, certo? Então cuidem com essas coisas. Questãozinha simples, porém aí exige atenção. Mais atenção do que habilidade em fazer continha. 5. Um triângulo equilátero de lado L está em contínuo em uma circunferência de raio R. Está aqui sua circunferência fedorenta. Vamos colocar isso aqui para baixo. E dentro dela, já que está inscrito, tem um triângulo legalzão equilátero. Está aí, ó. Então o que nós temos é isso. Certo? A pergunta, qual é a relação entre L, que é o lado do triângulo, com R, que é o raio? Então, primeira coisa, quem é L? Isso daqui, ó. Isso aqui é L. Quem é o raio? Não vai fazer aquela piada de novo que a gente já fez, que o raio é uma cidade americana. Não vai fazer essa piada de novo, por favor. Quem é raio? Raio, isso daqui. Aqui é raio. Qual é a relação entre L e R? Então, primeira grande coisa que tem que ser notada aqui é uma propriedade do triângulo equilátero, que diz o seguinte: a altura desse triângulo, a altura dele, a altura dele, quando inscrito em uma circunferência, guarde bem o que eu vou dizer, hein? A altura dele, quando inscrito em uma circunferência, será 3R sobre 2, ou seja, 1/2 o raio. Então eu vou reproduzir essa altura aqui. Aqui, ó. A altura, isso tem que ser sabido, hein? Isso aqui é formuleta. Altura. Então a altura de um triângulo equilátero é 3 sobre 2 vezes o raio, ou seja, 1/2. Só que quando você faz isso, você cria aqui um outro triângulo retângulo. E você pode aplicar seu amigo Pitágoras, que diz o seguinte: o lado ao quadrado será a altura ao quadrado mais. Olha que bonitinho. Se isso daqui embaixo é L, e eu dividir exatamente no meio, este lado aqui será L sobre 2. L sobre 2 ao quadrado. L ao quadrado é, desculpem, L ao quadrado mesmo. H a gente já sabe quanto vale. H para nós está aqui, ó.
3R sobre 2. 3R sobre 2 ao quadrado. Mais L sobre 2 ao quadrado. L ao quadrado sobre 4. Então agora vamos fazer tudo bonitinho. 3R ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Nós temos 9R ao quadrado sobre 4. Vai ser L ao quadrado, que é ele mesmo, menos L ao quadrado sobre 4. Esta continha, isso aqui tem que ser sabido, decore e sorteado. Olha que bacana. 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado que tem lá, 3L ao quadrado sobre 4. Olha como a matemática é boa. Eu tenho 4 aqui, posso arrancar fora. Então eu tenho 9R ao quadrado vai ser 3L ao quadrado. Eu tenho o quadrado dos dois lados, não é só cortar, porque o quadrado não está aqui, ó. O quadrado está só no R, então não posso cortar fora. Para me livrar disso, eu ponho o V com a perna comprida. Certo? O V com a perna comprida. V com a perna comprida de 9. 3. V com a perna comprida de R ao quadrado. R. V com a perna comprida de L ao quadrado. L. V com a perna comprida de 3. Raiz de 3. Vamos isolar L. L de lápis. L. Isso aqui está parecendo um E. Sai daí. L será 3R sobre raiz de 3. Lembre que não dá para deixar a raiz de 3 fedorenta lá embaixo. Então, isso aqui será 3 vezes raiz de 3 vezes L sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Esse 3 vai embora com o 3, e aqui não é L, né, o cabeça de bagre, que é R. Já ia cortar o L com L. Ou seja, L será a raiz de 3R. L raiz de 3R, tá aqui. Letra B. Boa, né? Questãozinha boa. Mais uma tranquila. 6. Qual é o valor de 3 vezes raiz de x sobre raiz cúbica de x? Não vá cortar o 3 com 3, raiz com raiz, que eu corto o teu nariz fora, velho. Vai ficar que nem o Voldemort. 3 vezes raiz de x sobre raiz cúbica de x. Sugestão: desconfie desses caras aqui. O 3 não tem o que fazer. Deixa o 3 quieto aqui, velho. Deixa o 3 quieto. Não mexa nele. Quem é raiz de x? Eu posso escrever a raiz de x como sendo x elevado a meio. E posso escrever raiz cúbica de x como sendo x elevado a 1/3. Por quê? Porque a propriedade matemática diz assim: A elevado a m sobre n é a mesma coisa que raiz índice n de A elevado a m. É uma frase que eu digo aí há 300 anos, vou dizer de novo aqui. Vou fazer um n decente antes, né, tchê? Olha que frase simples. Quem está em cima, continua em cima. Quem está embaixo, vem para fora. Não tem nada de sol e sombra, que é uma bobagem que alguns professores dizem. Não faz o mínimo sentido. Quem está em cima, continua em cima. Quem está embaixo, vai para fora. Sol e sombra, uma grande bobagem que os caras inventam aqui. 3. Vou dizer de novo, desconfie desses caras aqui. São potências de mesma base sendo divididas. Então, o que você faz? Mantém a base e subtrai os expoentes. 1/2 menos 1/3. O 3 é o 3 mesmo. Vamos fazer borboletinha. Meio menos 1/3. O que a borboletinha diz? Você faz, para quem nunca tinha visto borboletinha, vamos fazer aqui. Ó. Você faz embaixo o produto desses valores. 3 vezes 2, 6. Em cima você coloca o produto primeiro da asa da esquerda, que é essa asa azul, 3 vezes 1, 3. E depois a asa rosa, 2 vezes 1, 2. Como aqui no meio tem um menos, você põe um menos aqui também.
3 menos 2 dá 1, 6 é 6 mesmo. Então, eu tenho x elevado a 1/6. Usando esta propriedade aqui, ó, você descobre que isso daqui é 3, que continua sendo 3, x elevado a 1/6. Quem está aí em cima continua em cima. Quem está embaixo vai para fora. Olha aqui, ó, raiz sexta. 3 vezes a raiz sexta de x, portanto, letra B. Boa, né? Boa. 7. Dada a função lambda de ρ, são letras gregas, tanto faz a letra, a gente coloca a letra grega só para achar ficar bonito, como sendo menos 0,2 ρ ao quadrado, então, lambda de ρ é menos 0,2 ρ quadrado mais 8 ρ. É a trajetória do míssil balístico. Então, não precisa nem ter 17 doutorados para saber que o míssil vai fazer este percurso. Certo? Vai sair do ponto de origem, vai até uma altura máxima e vai cair no chão. E é o que a banca pergunta, é justamente isso. Quem é a altura máxima e quem é a distância máxima. Então vamos lá. Primeira coisa. A altura máxima irá acontecer no lambda máximo. E isso acontece em menos discriminante por 4a. Você sabe que o discriminante é b ao quadrado menos 4ac. Então vamos lá. Isso daqui é o a, isto daqui é o b, e olha que engraçadinho, o c vale 0 nesse caso, não tem c. Se não tem c, isso aqui inteiro some. Então eu terei b ao quadrado, sozinho, sobre 4a. b ao quadrado, b é 8. 4 é 4 mesmo. O a é menos 0,2. Primeira coisa, você arranca este menos com este menos. 8 ao quadrado, 64. 4 vezes 0,2 dá 0,8. Dividir número com vírgula é meio biruta. Então você multiplica isso daqui por 10, isso daqui por 10 também. 64 por 10, 640. 0,8 por 10, 8. 640 por 8. 80 é a altura máxima. Não precisa nem ler o resto. A distância seria 40. Vamos ver se é mesmo. Vamos ver se é mesmo. A distância máxima, e aqui tem uma maldade, vai ser 2 vezes o x do vértice. X do vértice para nós é o ρ do vértice. Por que 2 vezes? Então eu vou contar aqui uma coisa, os senhores deveriam saber, mas eu vou contar só para deixar isso muito claro. Quando você encontra... Não é isso, sai daí. Quando você encontra a altura máxima, que está aqui, não é bem aí, né? Sai daí. Aqui. Quando você encontra a altura máxima, que é este valor aqui, ó, aqui, ó, a altura máxima, isso vai acontecer num tempo qualquer aqui. Só que, como a banca quer a distância máxima, eu preciso calcular este ponto e eu multiplico por 2 para ver onde ele vai cair. Então eu preciso achar este ponto. Por isso que é o dobro. Claro para todos? Tudo bem. Então o 2 porque é o dobro. Quem é o x do vértice, que para nós aqui se chama ρ? Lembre que esse b é da formuleta, né? B sobre 2a. 2 que multiplica. O menos era a formuleta. B para nós é 8. 2 é 2 mesmo. O A é menos 0,2. De novo, podemos cortar esse sinal de menos fedido daqui. Ficaremos com 2 vezes 0,2 é 0,4.
Vamos fazer de novo aquela mágica de multiplicar isso aqui todo mundo por 10, para facilitar a vida. Então, 2 vezes 80 sobre 4. Certo? 80 sobre 4 dá 20. 20 vezes os 2 que nós tínhamos lá, 40. Isso só corrobora a letra C. Então, quando a banca pede altura máxima e distância máxima de alguma coisa, fique de olho. Distância máxima sempre é o dobro do x do vértice. E a altura máxima é, desculpem, a altura máxima, ou seja, menos discriminante por 4a. É formuleta, não é nada que a banca te dê. Você tem que saber essa formuleta. 8. Considere as funções, como diria a nossa aluna do 5º ano, blá, 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 blá. Primeira coisa, todas são de primeiro grau. Então, são todas retas. Então, vamos desenhar aqui. Claro, a gente não vai desenhar em escala, mas a gente não é bobo nem nada, a gente vai aproximar algumas coisas. Então, primeira coisa, são todas funções de primeiro grau. São todas y igual a ax mais b. O que todo mundo tem que lembrar é que o a chama-se coeficiente angular. E ele é a tangente do ângulo que essa reta faz com o eixo x. Não é o ângulo, é a tangente do ângulo. Então, olhe no primeiro caso. Nós temos aqui menos 3, é uma reta decrescente. Portanto, esse ângulo aqui da reta será um ângulo menor do que 90 graus. Desculpe, maior do que 90 graus. Então, está aqui tua reta, a primeira, passando pelo ponto 1. Está aqui, essa é a reta f de x. Certo? Vamos colocar a legenda, então. Essa é a reta f. Reta vermelhinha. Certo? A reta G, 2x menos 4. 2x é uma reta positiva, cortando no ponto 4, mas com coeficiente 2, menor do que a anterior. Só que ela corta lá no 4, lá em cima. Certo? Tudo bem. Está em azul. Azul. E, finalmente, uma reta chamada 3x mais 1. Também é positiva, pode ver, ó, 3x mais 1. Ela é positiva que nem a anterior, que nem a azul anterior. Só que o problema é que o coeficiente dela é 3, ou seja, ela é um pouco mais inclinada. Vamos desenhá-la em verde, então. E ela vai passar lá no 1, no mesmo lugar que a verde passou, que a vermelha passou. Claro para todos? Não, fazer um pouco mais inclinado. Pronto, tá aí. Então, em verde está a sua reta H de x. Vamos analisar o que a banca disse. F, G e H terão um ponto em comum em x igual a 0. Mentira, só você olhar a imagem dá para ver que não é. E mesmo se você não fizer a imagem, mas tentar resolver as equações, se você colocar o x igual a 0, isso daqui some, isso daqui some, isso daqui some. Vai ser 1, 4 e 1. Não vai ser um ponto comum. Então, a A está errada. B. O ângulo entre F e G será maior do que 90. E o ângulo entre G e H será menor do que 90. Verdade. Olhe bem o ângulo entre a azul e a vermelha. Este ângulo aqui, alfa. Alfa é maior do que 90. E o beta, que é esse ângulo pequenininho entre as duas, é menor do que 90. Então, por enquanto, está ganhando a letra B. Por enquanto. Letra C. O ângulo entre f de x e g de x será reto, enquanto que o ângulo entre g e h será de 45. Mentira. Para ser reto, o ângulo, elas tinham que estar assim, as duas retas. Uma estar assim e a outra estar assim. Que não é o caso entre a vermelha e a azul. Ela tem um ângulo maior do que 90. Aqui a gente fez fora de escala, mas se você desenhar em escala direitinho, usando papel quadriculado ou fazendo marcações com a régua, você vai ver que não é 90 graus. D. O polinômio formado por f vezes g vezes h será de quarto grau. Mentira. Primeiro grau, primeiro grau, primeiro grau. Será uma de terceiro. Então não é o caso também. Também está errada. E a letra E, uma das raízes do polinômio formado por f vezes g vezes h é zero. Mentira, não é não. É um polinômio de terceiro grau, onde as raízes não são nulas. Então, isso corrobora a letra B. Boa, né? Boa.
9. É uma questão boba, mas isso aqui despenca aí nas provas dos concursos militares. 4x ao quadrado igual a 25 ao quadrado. Eu vou dizer de novo o que eu falei agora há pouco. Não vá cortar os quadrados, hein? Porque, lembrem, isto daqui é diferente disso daqui. Aqui, no primeiro, está todo mundo ao quadrado. Aqui está só o fedorento do x ao quadrado. Então não pode cortar. O que você vai ter que fazer? Já sabe. Coloca lá o v com a perna comprida dos dois lados. V com a perna comprida aqui. Nossa, velho. V com a perna comprida aqui. O Nuno agora aprendeu a chamar de V com a perna comprida, agora aguente. Raiz de 4x ao quadrado. Isto aqui vai ser raiz de 4, que dá 2, raiz de x ao quadrado, que é x mesmo. Raiz de 25 ao quadrado é o próprio 25. Portanto, o x será 25 sobre 2. Questão simples, é uma continha só, velho. Mas é propositadamente feito pela banca, porque eu tenho certeza que muita gente iria cortar aqui e ia queimar o narigão. Ia achar 25 sobre 4, que não tem, inclusive, resposta lá. Então, não cometa esse sacrilégio. Apareceu o quadrado dos dois lados, põe o V com a perna comprida dos dois lados, certo? V com a perna comprida, conhecido como raiz. 10. Número de anagramas. Então, foi um assunto que nós vimos na sexta-feira agora. Anagrama é você criar palavras com as letras que foram dadas, certo? Por exemplo, palavra Roma nos dá amor, ramo, mora, mas também nos dá Roam, que não quer dizer nada, Rmoa, que não quer dizer nada, ou seja, tem um monte de palavras feitas com essas 4 letras. Mesmo que as palavras não signifiquem nada, mas eu posso formar algumas. A pergunta é quantas? Então diz assim, o número de permutações, ou seja, trocas de letra que eu posso fazer com n letras, será o fatorial do número de letras. Neste caso, permutação de 4 letras entre si será o fatorial de 4, que é 24. Para quem nunca viu o fatorial, se é fatorial de 4, é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se for fatorial de 6, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, eu vou descendo, multiplicando desse número até o 1. Então é ele vezes ele menos 1, vezes ele menos 2, até chegar no 1, certo? Primeira coisa, soldado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então muita gente iria fazer fatorial de 7, que dá 5.040, o cara ia marcar a letra A e ia queimar o focinho. Porque, olhe bem, filhinho, olhe bem, nós temos 2 letras D e temos 2 letras O. Eu preciso compensar essas letras repetidas. Então eu não posso fazer isso. Quando eu tenho letras repetidas, a permutação de N letras com repetições em alfa, beta, gama, ou seja, as letras repetidas, isso aqui vai ser o fatorial de N pelo fatorial das letras repetidas. Certo? Ou seja, eu tenho, neste caso, fatorial de 7, já que são 7 letras, S, O, L, D, A, D, O, são 7 letras, só que eu tenho 2 letras O e tenho 2 letras D. 2 letras D, 2 letras O. Fatorial de 7, isso aqui você tem que saber, desculpe, 5.040. Fatorial de 2, 2. Fatorial do outro 2, 2 também. 5.040 sobre 4, 1.260. Então eu teria 1.260 palavras possíveis escritas com essas letras, já desconsiderando as letras dobradas ou triplicadas ou afim. Claro para todo mundo? Muito bem. Voltando para a câmera, considerações finais.
Então, viu uma listinha boa, cobrimos de tudo, desde função, geometria legal, e essa parte aí de análise combinatória, permutações. Na próxima listinha, da sexta-feira que vem, preparem-se, daí tem probabilidade, a segunda parte de análise combinatória e mais geometria, função, as coisas todas. Lembre que tudo vai acumulando, então fica valendo aquilo que eu gravei no vídeo anterior sobre técnicas de você estudar de maneira decente, certo? Alguma consideração, senhor diretor, neste sábado frio e não muito, que chove, mas não chove? Nada? Então tá bom. Então, respire profundamente, você se livrou de mais um vídeo. Daqui a pouco eu volto. Ou não. Grande abraço, bom final de semana a todos, boa semana e encontramos-nos em breve, ou em semibreve, ou em semínima. Jamais iria perder a chance dessa piada ruim. Eu vou e volto. Grande abraço. Fui!